Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui agora. Olá, queridos irmãos da Fonte Church de Indaiatuba. Como todos sabem, nós estamos em dias de isolamento social, a fim de evitar a proliferação desse vírus maldito, o Covid-19, o novo coronavírus. Diante disso, eu quero lhe fazer um grande e abençoado convite, para que você possa participar conosco das nossas programações online. Toda terça-feira, às 20 horas, você é nosso convidado para participar do nosso Tadel Online. Toda terça-feira, às 20 horas, você tem o nosso treinamento avançado de líderes, através da nossa página no Facebook ou então através do nosso canal no YouTube. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, você é nosso convidado a participar de uma de nossas células online. Todos os membros da Fonte Church de Indaiatuba estão participando de células online através de um aplicativo de videoconferência chamado Zoom. Você é nosso convidado para que você possa ser com certeza muito abençoado através de uma de nossas células. E obviamente, todos os domingos, às 19 horas em ponto, você é nosso convidado para que juntos tenhamos um tempo muito especial na presença de Deus através da transmissão do nosso culto online. Você acessa a nossa página no Facebook ou então ao nosso canal no YouTube e certamente Deus vai falar poderosamente no seu coração. Através desse vídeo eu quero passar para vocês algumas informações muito importantes a respeito da sua contribuição financeira. Você sabe que nós, como igreja Fonte Church de Indaiatuba, somos responsáveis e ajudamos inúmeros trabalhos e projetos, seja a nível local e até mesmo nacional, como Fonte Church. Por isso, o nosso trabalho e tudo aquilo que Deus tem feito através do nosso ministério não pode parar. São muitas vidas impactadas, são muitas vidas que dependem da sua contribuição financeira. Nós não apenas sustentamos a estrutura igreja local, bem como ajudamos e efetivamente atuamos na ajuda e no apoio de inúmeras pessoas que passam dificuldades financeiras em nosso meio. Por isso eu quero clamar a sua atenção para essas informações e quero também pedir a sua generosa contribuição através de dízimos, ofertas missionárias, primícias e ofertas específicas para o suprimento das necessidades de muitos irmãos que dependem dessa contribuição. Para isso, segue as informações da nossa conta bancária para que você possa fazer um depósito bancário ou, na comodidade do seu lar, fazer uma transferência bancária para a nossa conta como Igreja Fonte de Vida. Essa é a nossa razão social. Banco Bradesco, agência 2698, a conta bancária, a conta corrente é número 15602, dígito 7. Se você precisar do nosso CNPJ, o nosso CNPJ é 01950-589-1000 ao contrário 51. Sua contribuição, sua ajuda é fundamental para que nós possamos dar prosseguimento em tudo aquilo que Deus tem feito através de nossas vidas. Deus te abençoe poderosamente, que você prospere no nome de Jesus, de acordo com a sua contribuição. Que Deus abra as janelas dos céus e derrame sobre a sua vida toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso Tadel, ao nosso treinamento avançado de líderes, nesse dia 26 de maio de 2020. É uma alegria, uma satisfação ter a sua participação, a sua presença, a sua audiência conosco. Nosso desejo é que você possa ser poderosamente abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Essa noite, queridos, nós queremos falar a respeito do tema tentação. O tema dessa noite é tentação. Eu quero ler com você uma passagem bíblica que se encontra em 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 13. 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá
que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Uou! Que palavra poderosa essa a respeito dessa realidade da tentação. Eu quero que você nesse momento imagine algo. Imagine que o Espírito Santo está aí do seu lado para poder te ensinar como ter vitória sobre as tentações. Agora eu quero dizer também que isso não é apenas fruto da imaginação, isso é uma realidade. O Espírito Santo, ele não está apenas ao seu lado, mas ele está em você para te conduzir num caminho de vitória, para te conduzir a fim de que você possa vencer todas as tentações que você tem tido. Então, nessa noite, o nosso desejo é que você possa aprender, de fato, a como viver uma vida vitoriosa. Quando a gente fala de tentação, algumas pessoas acham que tentação é uma realidade que acontece apenas com um grupo de pessoas. Algumas pessoas acham que tentação é o privilégio de um adolescente na puberdade, ou que é uma realidade apenas para os jovens, quando eles estão na faculdade, quando eles estão no ambiente escolar, ou para alguma pessoa que vive alguma realidade de tentações envolvendo a sua área de trabalho, a sua profissão. Mas a verdade é que todos nós somos tentados, todo ser humano, ele vivencia essa realidade da tentação. E o que é uma tentação? O que é tentação? Tentação é uma proposta. É uma proposta. Quem é o tentador? Obviamente, é aquele que faz a proposta. E o que é cair em tentação? Essa linguagem bíblica de cair em tentação é justamente dizer sim para essa proposta que é feita. Pois bem, agora entendamos algo. Por que nós somos tentados? Eu quero dizer, na verdade, para nós começarmos essa nossa conversa, de que ser tentado é um bom sinal. Qual é o sinal de ser tentado? É o sinal de que você está vivo. Primeiramente, é o sinal de que você está vivo. Os mortos já não são tentados, você está vivo. Isso é um fato, e em função disso você é tentado. Outra coisa importante que explica a razão pela qual nós somos tentados é que isso é um sinal de que algo em nossa vida está incomodando o diabo. Algo em nossa vida está incomodando ele de tal modo que ele está fazendo uma proposta para que a gente possa cair, para que a gente possa sair dessa realidade, sair dessa condição. E é também uma prova de que nós não somos mais do diabo. Afinal de contas, a tentação ela é um sinal na nossa vida de que as trevas não mais nos dominam. A tentação ela é um convite para nós entrarmos numa realidade de trevas, de escuridão. E por que eu falo isso? Porque aquele que não é cristão, aquele que não confessou a Jesus, aquele que não entregou sua vida para Cristo, a tentação para a vida dele não é uma proposta meramente, ela é uma imposição. Aquele que não tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, vive uma realidade de obrigação a pecar. Ele não tem como dizer não, ele não tem como recusar essa proposta. Agora, aquele que entregou a sua vida a Jesus, essa pessoa vivenciará então uma proposta, e essa proposta quem faz é Satanás. Ou seja, para a vida de um cristão, há uma sugestão a pecar, há um convite a pecar, e quem faz esse convite, segundo a palavra de Deus, é o tentador. E o tentador dos irmãos, o tentador dos cristãos, é justamente Satanás. Lutero, ele falava algo interessante em relação à tentação, e eu acredito que vale a pena nós falarmos a respeito disso nessa noite, porque ele dizia: não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre a nossa cabeça. Assim também nós não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cair em tentação. Eu acredito que essa frase, de fato, ela é importante para que nós possamos entender como que isso tudo acontece. Você não pode impedir a tentação, você não pode impedir uma sugestão, você não pode impedir um convite, você não pode impedir um telefonema, você não pode impedir muitas vezes um e-mail que você recebe, um WhatsApp que você recebe, uma mensagem que você recebe, ou até mesmo alguma circunstância que está à sua volta, elas são muitas vezes inevitáveis. Mas o que você vai fazer daí para frente, o que você vai fazer a partir dessa ocasião, é que vai determinar se você vai andar em vitória ou se você vai andar em derrota.
Você pode ficar quietinho, se fingir de morto. Você pode, na verdade, fazer que nada, imaginar que nada esteja acontecendo. E isso fará com que o pássaro, ele faça ninho sobre a sua cabeça. Nessa linguagem que Lutero utilizou, você vai então, não fazendo nada, não reagindo, não tendo uma atitude nesse momento da tentação, o que vai acontecer ao final de algum tempo é que isso vai estabelecer um ninho sobre a cabeça, vai exercer um domínio sobre a sua mente, um domínio sobre a sua vida, um domínio sobre o seu comportamento, um domínio sobre a sua vida de forma completa, e vai torná-lo escravo daquela realidade de queda, de pecado. Qual que é o propósito dessa mensagem? O propósito dessa mensagem é transformar a tentação na sua vida num acidente de percurso e não num encontro marcado. Um acidente esporádico e não uma realidade permanente. O nosso desejo por meio dessa ministração é que você possa permitir que o Espírito Santo, que mora dentro de você, para aqueles que entregaram a vida para Cristo, possa de fato te ensinar a como dominar aquilo que tenta te dominar. E o que tenta te dominar? Talvez o que tenta te dominar seja a sua própria língua. Talvez nesse exato momento você está me ouvindo e você sabe que na sua vida é como se a sua boca recebesse golpes da sua língua. A sua língua golpeia de modo que ela quer se manifestar, ela quer falar. É como se a sua língua desse coice dentro da sua boca, tentando de algum modo expressar algo. E você até em alguns momentos diz: olha, foi incontrolável, não consegui ficar sem falar aquilo que eu penso. Pois bem, esse ato de falar o que você pensa, talvez já lhe causou muitos problemas, e talvez a sua tentação seja em função disso. Talvez as tentações para a sua vida estejam ligadas aos seus pensamentos. Os seus pensamentos ficam desordenados, eles ficam sem controle. Talvez na sua vida, o que esteja sem controle, seja a sua vida financeira. Talvez a sua vida financeira está uma bagunça. Talvez seja a sua sexualidade. Talvez a sua sexualidade está completamente alterada, bagunçada, vivendo anomalias, vivendo realidades de doença comportamental. Talvez o que esteja em desordem, talvez a área de tentação na sua vida seja os seus relacionamentos familiares, os relacionamentos mais íntimos, aquelas pessoas que de fato convivem com você mais tempo do que outras, pessoas que te conhecem de fato, de verdade, pessoas que convivem com você. Talvez seja você se acostumar a ter uma vida em que você age antes de Deus, você age antes que Ele haja. Talvez você já se acostumou a viver uma vida na impressão de que Deus está demorando para fazer aquilo que você quer que Ele faça. Então, se Ele está demorando, você vai lá e faz. Como Abraão fez. Abraão recebeu uma promessa de que receberia então um filho, e ele não aguardou o tempo devido, e ele foi lá então e transou com a escrava, e você sabe o que aconteceu, veio então um filho à luz. Mas a história de Deus estava em função do filho da promessa. E por quê? Porque esse filho da promessa era o filho do milagre. Ele deveria ter filho com aquela que não poderia ter filho, e ele não aguardou o suficiente. Isso causou toda uma situação na família e na história. Até hoje existe repercussão em função desse ato de não esperar o tempo devido de Deus. Ou seja, acredito que você entende que para muitas pessoas a tentação na vida delas está em função de agir antes de Deus de fato dar uma autorização para se agir. Eu quero passar para você um princípio poderoso para que você não caia em tentação. E o princípio poderoso que eu quero repartir com você como uma regra de ouro para que você possa ter vitória em relação ao pecado é: saia da zona de risco. Saia da zona de risco. Por quê? Porque tem gente que ama, gosta, admira, sente adrenalina, fica emocionado pelo fato de andar na beira de um precipício. Então eu quero dizer para você: saia da beirada, saia dessa beirada, saia dessa linha de risco, dessa zona de risco. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas, elas procuram ver na sua vida se elas se encontram dentre o grupo de risco ou não. E se elas se encontram no grupo de risco em relação à pandemia, em relação ao coronavírus, em relação ao Covid-19, o que elas fazem? Elas fogem para poder não entrar numa área de contaminação. Agora eu quero dizer algo para você: tem gente que está mais preocupado em não pegar o Covid-19 e se proteger do que em função das tentações que vive. Diante das tentações que vive ali, na zona de risco, na área de risco.
Mas em relação a uma doença como essa que nós estamos falando, as pessoas, por medo da morte ou por medo de ter um sofrimento, elas são ávidas, rápidas em poder se ausentar, correr, fugir daquela realidade de contaminação. Do mesmo modo, eu quero dizer para você, saia da zona de risco, saia dessa realidade onde nós costumamos fazer cálculos. E eu quero dizer que muitas pessoas caem, porque elas costumam, na verdade, fazer cálculos do tipo, até onde eu posso ir? Até onde eu posso chegar sem pecar? Pessoas costumam fazer perguntas do tipo assim, olha, qual é o limite nisso? Até onde eu posso ir? Qual é o máximo que eu posso chegar sem ainda pecar? Quero dizer que isso, na verdade, é com certeza um caminho pronto para a queda. Isso com certeza vai fazer você cair. Então, deixa eu te perguntar algo, para que viver nessa zona de risco? Qual é o ganho que você tem em viver numa zona de perigo, numa zona de risco, numa zona de possível queda, iminente queda? Tem gente que gosta de tratar os anjos de Deus desse modo. Tem gente que gosta de dar trabalho para os anjos de Jeová. Tem gente que gosta, na verdade, de dar frio na barriga do Espírito Santo. Tem gente que gosta de dar calafrio na Trindade. Tem gente que gosta de brincar com a sua própria vida, com a sua própria história. Para que isso, crente? Para que isso, meu amado irmão, minha amada irmã? Não tem razão de você fazer isso. Por isso, aceite essa palavra do Senhor para a sua vida nessa noite. Saia da beirada, saia dessa realidade de risco iminente. Você, nem eu, nós não precisamos viver assim. Ok? Por isso eu quero te dar, de forma bem prática, 5 conselhos para que você possa viver uma vida bem-sucedida. Essa mensagem se resume nesses 5 conselhos. 5 conselhos bíblicos da parte de Deus para a sua vida, para que você possa viver uma vida vitoriosa em meio às tentações, que você já sabe que elas virão sobre a sua vida em algum momento da sua história. Primeiro conselho prático para que você possa ter uma vida vitoriosa: reconheça a tentação. Repito, primeiro conselho é: reconheça as suas tentações, reconheça. Não adianta fingir que ela não existe. Algumas situações, meus amados, elas nos deixam mais vulneráveis à queda. Existem algumas circunstâncias, algumas realidades, algumas situações que elas nos permitem mais facilmente cair do que outras. Tem áreas, tem realidades, tem circunstâncias que elas estão ali a um passo da queda, e a gente precisa reconhecer isso. Por isso a gente precisa, no primeiro momento, reconhecer que estamos sendo tentados. Se a gente fingir que está tudo bem, a gente, na verdade, vai cair. Um dos segredos em relação a ter vitória sobre as tentações é justamente o segredo do autoconhecimento. Ou seja, eu preciso conhecer a mim mesmo. Você precisa se conhecer. Para quê? Para que você possa reconhecer as áreas específicas que você mais facilmente cai naquele buraco, que você cai naquele lugar de sofrimento, de queda. Se a gente não se conhecer bem, a gente vai acabar caindo nesse buraco. A gente vai acabar entrando nessa área de queda. Sempre será melhor reconhecer a tentação. E na verdade, sempre vai ser melhor nós tratarmos a tentação. O preço de tratar o pós-queda é sempre mais alto do que tratar a tentação em si. Porque ser tentado não é pecado. Ser tentado, como eu já disse, são sinais de que você está vivo, de que o diabo te odeia, de que você não pertence a ele, e de que ele está fazendo uma proposta para que você possa fazer aquilo que ele quer. Mas você, agora, está recebendo estratégias práticas de como ter uma vida vitoriosa. A primeira delas é: reconheça que você está sendo tentado. Reconheça a intensidade da tentação. Reconheça a força da tentação. E para isso nós precisamos fazer algumas perguntas. Algumas perguntas são muito importantes para que a gente possa reconhecer a tentação. Uma pergunta importante que eu preciso fazer, bem como você precisa fazer em relação à tentação é: quando você se sente mais tentado? Pense nisso. Quando você se sente mais tentado? Mais precisamente, que horas do dia? Qual o horário do dia que você costuma ser mais tentado naquela prática que é contrária à vontade de Deus? Daquilo que rouba a paz, que quebra o relacionamento com o Senhor? Que hora do dia? Essa é uma pergunta importante. Outra pergunta importante em relação à tentação, para que nós possamos reconhecer a intensidade e força dela, é: onde você é mais tentado? Estou falando de lugar mesmo. Lugar.
Onde você é mais tentado? É no mercado? Quando você vai no mercado você é tentado? É no seu trabalho que você é tentado? É lá na sua escola que você é tentado? É quando você está com o seu vizinho que você é tentado? É quando você entra no ônibus que você é tentado? Quando você é tentado? É no bar, quando você passa perto do bar você é tentado? Você é tentado quando você está no shopping? Você é tentado quando você está num hotel em outra cidade? Quando que você é tentado? Quando você está no banheiro você é tentado? Quando você está tomando banho você é tentado? Quais são os lugares de tentação? Isso é muito importante para que nós possamos identificar e reconhecer a tentação. Outra pergunta muito importante em relação a isso é: quem costuma estar com você nos momentos que você é mais tentado? Uau, isso é muito importante. Por quê? Porque nós estamos tentando entender, conhecer, mapear a maneira como Satanás consegue te levar à queda, a maneira como a proposta, você dá um sim para ela. Então nós precisamos entender qual o caminho até que a gente possa dizer sim para a proposta da tentação. Então, quem está com você quando você costuma ser tentado? Talvez sejam os seus amigos. Quando você está com seus amigos, você fica mais vulnerável à tentação. Talvez seja quando você está com os colegas da sua sala de aula, ou talvez com seus colegas de trabalho, ou talvez com a sua namorada, com o seu namorado, você se sente mais tentado. Pois bem, é importante nós reconhecermos isso. Ou talvez quando você fica completa e totalmente sozinho. Quando você está em casa sozinho, quando você está sozinho no seu trabalho, sozinho em algum lugar, ali você é mais tentado. Você precisa reconhecer essa realidade. Outra pergunta muito importante é: qual é o sentimento que o seu coração tem? O que passa na sua mente? O que vai na sua alma quando você é tentado? Isso é muito importante. Por exemplo, você costuma ser mais tentado quando você está preocupado? Quando você está irado? Quando você está cansado? Quando você está magoado? Quando você está carente? Você precisa responder essas perguntas. Quando você está decepcionado com alguma coisa que aconteceu? Quando você se sente deprimido, você se sente mais tentado? Quando você está sob pressão? Quando alguém coloca pressão para alguma coisa que você precisa entregar, para alguma coisa que você precisa fazer, você se torna mais tentado à queda, mais tentado a fazer aquilo que não é o que Deus quer para você? Quando alguém trai você, trai a sua confiança, ou não faz aquilo que você espera, não faz aquilo que você quer, nesse momento você é mais tentado. É importante você reconhecer isso. Talvez no seu caso, a sua tentação vem quando você relaxa, justamente por ter conseguido uma vitória pessoal. Talvez você venceu alguma coisa que você queria tanto vencer, e logo depois dessa grande vitória vem então um momento de relaxamento, e agora vem a tentação. Você precisa reconhecer isso. Cada um de nós, existe uma maneira diferente de lidar com tudo isso, mas é importante nós fazermos essas perguntas para poder reconhecer como que a tentação opera. Por quê? Porque as armas do diabo, as armas do nosso inimigo são elas, justamente as tentações. Ele não vai sugerir para você alguma área que não te afete. Ele vai sugerir para você áreas que ele sabe que no passado afetavam você, que ele conseguia vitória sobre você. Então, é justamente nessas áreas que você tem que ter vigilância. Para quê? Para poder sair da beirada, sair da zona de risco. Vou te dar um relato rápido aqui, um breve relato de tentações possíveis, para que você possa entender. Falar mal dos outros é uma tentação. Ser grosseiro, ser grosso, ser preguiçoso, ser interesseiro, viver no ativismo, mentir, preocupar-se em demasia, viver só em função do dinheiro, querer ser visto, aplaudido, elogiado, reconhecido, buscar a felicidade a todo custo, querer tirar vantagem em toda e qualquer realidade, não aceitar ser corrigido, falar muito e ouvir pouco, ser rebelde contra as autoridades, querer sempre estar no centro das atenções e no centro de tudo que acontece, se achar melhor do que os outros, ser implacável nos erros alheios e ser complacente nos seus próprios erros, ter olhar impuro, ter inveja, colar na escola, usar de alguma estratégia injusta, ilegal, para se dar bem em alguma realidade, viver bajulando as pessoas, se prostituir,
viver na pornografia, roubar, adulterar, viver a homossexualidade, ser temperamental em demasia, querer sempre ter a última palavra, não se preocupar com a dor dos outros, ter pensamentos impuros, viver em ciúmes, viver afastado da igreja, viver em fofoca, ouvindo fofoca ou fazendo fofoca, não perdoando as pessoas, vivendo em orgulho. Ou seja, a lista é enorme, gigante, e vai faltar tempo para a gente poder falar a respeito de todas essas áreas de tentação, como eu acabei de tentar de algum modo elencar aqui, enumerar para que você possa entender. Mas agora grave isso: tudo que você não trata hoje, explode lá na frente. Tudo que você não tratar hoje, você está me ouvindo agora, hoje, tudo que você não tratar hoje, vai explodir lá na frente em algum momento. Por isso que você precisa acionar essa realidade na sua vida, de atenção. A vigilância, ela é extremamente necessária. Não apenas a oração, mas vigiai e orai, para não entrar em tentação. É o que Jesus disse em Mateus capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, na tentação. Sabe qual é o segredo disso? É não deixar criar uma pneumonia, mas tratar quando a gripe está começando. A pneumonia costuma ser justamente uma gripe não tratada. Então, quando você começa a conviver com aquilo que te causa tormento, sofrimento, dor, e não elimina isso por completo, lá na frente, isso cresce, se avoluma e acaba matando, e acaba destruindo realidades da nossa vida. Segundo princípio, segunda estratégia, segunda dica em relação a nós termos vitória contra o pecado, para nós termos vitória em meio às tentações. Qual outro conselho prático para que a gente possa ter vitória? Peça ajuda de Deus. Não apenas reconheça a intensidade e força do pecado e da tentação, mas peça ajuda de Deus. Peça ajuda de Deus. Deixa eu dizer algo para você. No céu, há uma linha de emergência. Tem um disque desespero. Tem um disque clamor. E esse disque clamor é você clamar a Deus. É você orar ao Senhor. É você pedir ajuda. E eu quero dizer algo para você. É 24 horas, 7 dias por semana, mesmo em feriado, todo o tempo, essa linha direta em conexão com Deus, para que nós possamos receber poder, para que nós possamos receber vitória, ela está disponível para a minha vida e para a sua vida. Então, faça bom uso disso. Como o salmista no Salmo 50 fala em relação como Deus nos trata, ele fala assim: clame a mim e eu te livrarei, diz o Senhor. Então, vivencie essa realidade. Clame a Ele e Ele vai te livrar. Vai te livrar do quê? Ele vai te livrar dessas taras, Ele vai te livrar desses desejos, Ele vai te livrar desses desejos malditos, esses desejos que te levam à queda, dessas compulsões, dessas realidades de ser obcecado por algumas situações. Isso tudo pode ser tratado por Deus na medida que você clama a Ele. Quem cede à tentação em 5 minutos nunca vai poder desfrutar daquilo que está à disposição daqueles que aguardam no Senhor, e oram ao Senhor, e buscam ao Senhor, e esperam no Senhor, às vezes por 1 hora. E aí você tem uma vitória poderosa da parte de Deus. Quero convidar você a desfrutar dessas vitórias, sabendo que Deus tem sempre uma saída para você. Ele tem sempre um escape. O versículo que nós lemos no começo dessa ministração fala justamente sobre isso. Ele sempre produz livramento. Ele sempre abre uma porta para que nós possamos passar por ela. Nunca Jesus vai permitir que você seja tentado além das suas forças, mais do que você pode dar conta, nunca. Porque nunca essa tentação que você tem será mais forte do Deus que você tem na sua vida e que está dentro de você. Aleluia. Terceiro conselho prático para que você possa ter uma vida vitoriosa resista ao diabo. Agora o princípio é simples de Tiago, ele diz assim, sujeitai-vos a Deus. Esse é o primeiro ponto, é antes do resistir. E depois então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo. O diabo, meus amados irmãos, deixa eu falar algo para você muito importante. O diabo não amarela para ninguém, ele só amarela para um, que é
Jesus. Apenas Jesus consegue de fato nos dar vitória sobre essas propostas de Satanás. Nós, na força do nosso braço, nós não conseguiremos. Então, é importante entender como que ele age na nossa vida. Satanás, ele não é onisciente, não conhece todas as coisas, mas obviamente ele tem uma atenção total e plena sobre a nossa vida, com a finalidade de nos fazer cair e nos fazer então não viver aquilo que Deus quer. Então o que ele faz? Ele fica atento, como um leão que fica atento à volta da sua presa, a fim de ser oportunista e conseguir então matá-la, destruí-la, roubá-la. Então Satanás, ele fica atento para compreender de algum modo os seus desejos. Ele começa então a olhar e investigar os seus desejos, porque por ali ele detecta o caminho para que ele possa então fazer as suas propostas. E é interessante porque uma vez que ele detecta os desejos, ele começa agora a lançar dúvida. Ele lança dúvida. Depois que ele descobre o desejo, ele vem com a dúvida. E ele começa a duvidar daqueles desejos que Deus plantou na sua vida. Aqueles desejos quanto à vontade de Deus. Perceba como ele faz isso? Ele começa a lançar dúvida do tipo: será que é isso? Será que isso é verdade? Será que é assim mesmo? Será que ninguém inventou esse negócio? Será que eu não estou sendo enganado? Será que eu não estou, de algum modo, caindo na lorota de alguém? Então, ele começa a lançar dúvida. E aí, depois que ele consegue emplacar a dúvida na nossa mente, ele vai para o engano. E agora, ele começa a nos enganar, mas não com mentiras claras, evidentes, fáceis de serem reconhecidas, mas ele vem com engodo, ele vem com sofisma, ele vem com meias verdades, que na verdade se torna uma inteira mentira. Essas meia verdades é que nos levam à queda. A ideia que está por trás disso não tem nada a ver. É aquela lógica de que isso é besteira, não precisa tanto, não tem nada a ver pensar assim, não tem problema nenhum, não vai dar nada. Essas frases que ele costuma colocar para que a gente possa ouvi-las e imaginar que a gente está pensando isso, quando na verdade o tentador está como um prato na nossa frente, como ali uma bandeja diante de nós, para que a gente possa comer e entrar então no outro processo, que é a desobediência de fato, de verdade. E a desobediência então, o pensamento com o qual você vinha só brincando, agora você realiza. Agora você manifesta. Então, desejo que vai para a dúvida, que vai para o engano, que te leva à desobediência. Esse caminho é o caminho que Satanás vai percorrer a fim de poder te levar para a queda. Como que você vence o diabo? Entregando-se totalmente a Jesus. Esse é o primeiro ponto. Para você resistir ao diabo, você precisa se entregar a Jesus. Você precisa entender o processo da tentação e você precisa usar a palavra de Deus. Isso é extremamente importante. Para vencer o diabo, você tem que usar a palavra de Deus. A gente não vence o diabo com conversa mole. A gente não vence o diabo com conversinha. A gente vence o diabo esfregando na cara dele a Bíblia. Então senta a Bíblia na cara do cão. Como que você vai sentar a Bíblia na cara do cão? Conhecendo a Bíblia. Quem não conhece a Bíblia, quem não conhece a Escritura Sagrada, na hora da tentação, vai ser ferido, vai ser abatido, vai cair, vai sofrer, vai se dar mal. Como que você vive isso? Memorize a Bíblia. Não apenas leia porque alguém mandou, memorize, crie um hábito de ler a palavra de Deus e meditar nela de tal modo que isso entra para sua mente e você memoriza aquele princípio bíblico, aquele versículo, para poder esfregar na cara do cão quando ele vier contra você, quando ele vir contra você, a fim de você ser tentado e depois então cair. Um ano tem 52 semanas. Que tal você colocar uma meta para você? Cada semana você vai gravar um versículo poderoso para poder esfregar na cara do diabo, para poder ter vitória quando ele vier até você, com a finalidade de fazer você cair. Ao longo de um ano você vai ter 52 armas poderosas para poder bater contra ele e ter vitória. Eu acho que isso é uma grande sacada que você pode utilizar. É como se você tivesse projéteis, balas, que você agora coloca e você atira contra o inimigo. E com certeza, ao final de um ano, você vai ter muita palavra da parte de Deus para poder vencer Satanás.
Você não precisa entrar em falas, diálogos, conversas, ficar respondendo o diabo. Não, 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 nada disso. Você não fala, na verdade, com a tentação. Com a tentação você corre, mas com Satanás, o que você faz com Satanás? Você esfrega a palavra na cara dele, você declara a palavra e acabou. E ele precisa se sujeitar àquilo que está sendo dito, sendo declarado. Eu falei que quando a tentação vem, nós fugimos. Nós não ficamos ali conversando, dialogando com a tentação. Não, não, não. A gente precisa, na verdade, declarar, falar a palavra de Deus contra o diabo, contra Satanás. Mas na tentação a gente deve fugir. José, em meio à tentação, ele fugiu. José, do Egito, quando ele é tentado, ele não dialoga com a tentação, ele foge. Agora Davi, quando ele foi tentado, ele dialogou com a tentação, ele conversou com a tentação, e deu o que deu. Você já sabe o que aconteceu com Davi, em função de uma tentação e de uma queda moral e sexual que aconteceu na vida dele. Satanás, então, você resiste, você não foge. Na tentação, você corre. Quarto princípio importante, quarto conselho prático em relação a como ter uma vida vitoriosa em relação à tentação. Revele a sua luta para alguém maduro espiritualmente. Se você tem um discipulador, glória a Deus por isso. Se você ainda não tem um discipulador, revele a sua luta, a sua batalha para alguém que de fato e de verdade possa te ajudar. Porque comprovadamente, com provas, essa pessoa é alguém maduro espiritualmente. É alguém que vai conseguir de fato ser relevante, assertivo na sua vida diante do que você está mencionando. Tiago 5,16 é um princípio poderoso. Tiago 5,16 fala: se confessarmos nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros, seremos sarados, seremos curados. Então, crente, consagre a sua vida a Deus, entregue a sua vida a Deus, por meio dessa confissão, sabendo que o remédio do Senhor para isso não é nesse exato momento falar com Ele simplesmente, mas para você ter vitória e viver saúde, viver uma vida saudável. O caminho que Deus colocou é justamente esse, o caminho da confissão para alguém. Então perceba, perdão é com Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos nossos pecados, a Deus, né, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora Tiago 5,16 diz: se confessarmos nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros, seremos sarados. Perceba, perdão é com Deus, mas para ter cura tem que haver a confissão, e isso é bênção, isso é tremendo. Se você está perdendo a batalha contra algum mau hábito na sua vida, se você está perdendo a batalha contra alguma realidade que está persistente na sua vida e está te fazendo viver uma vida derrotada, é importante você entender que você não vai conseguir vencer sozinho. Você vai precisar de ajuda, e Deus coloca essa ajuda dentro do contexto da realidade da igreja, para que algum irmão ou alguma irmã mais madura possa ajudar você. Lembrando que nós precisamos levar muito em consideração a questão do gênero aqui. Homem que vai confessar para outro homem, obviamente, uma mulher que vai confessar para outra mulher, até porque nós entraremos em áreas muitas vezes que são de exclusividade de um gênero. Isso é muito importante que nós possamos levar em consideração. O diabo, ele gosta que você guarde segredos. O diabo ama essa ideia de você guardar segredos, e ele fica falando algumas coisas para você, e eu quero dizer o que ele fala. Ele começa a dizer para você o seguinte: olha, ninguém precisa saber disso, ninguém precisa saber disso. Se você contar isso para alguém, ninguém vai acreditar. Se você contar isso para alguém, a sua reputação vai ser abalada. Ele começa a dizer: a sua história é única, ninguém vai lhe entender. Ninguém entende isso porque ninguém vive o que você viveu. Você tem uma história tão única, tão única, tão única, que tem 7,5 bilhões de pessoas na Terra e ninguém consegue compreender você. Fora todas aquelas que já passaram e aquelas que ainda virão, nem todas juntas, reunidas, conseguem compreender você. Isso é uma mentira, uma balela de Satanás. Ele fala isso para que você não possa confessar. Ele diz mais, ele diz também: aqui nesse lugar todo mundo é santo. Ninguém vai compreender a sua realidade de pecado, porque todo mundo é muito iluminado, santo, puro, maravilhoso. Ninguém entende isso. Então não adianta confessar para ninguém, porque ninguém vai te entender. Você vai perder tempo. Você vai perder alguma coisa se você falar. Você vai perder cargo, vai perder confiança, vai perder a reputação, vai perder. Então não fala, fica quietinho, finja que nada está acontecendo.
E na verdade o que acontece ao final, você vive uma vida derrotada. Então, não tenha medo de se abrir. Só vence quem tem coragem de pedir ajuda. Tem que falar, tem que falar. Imagina você chegar no médico, aí você chega no médico, ok? Aí ele está lá, ele pergunta, ok, o que ele trouxe aqui? Aí você fala para ele, adivinha? Ele vai olhar e vai rir. Por quê? Porque ele espera que você fale, ele não tem como fazer nenhum tipo de comentário, nenhum tipo de direcionamento médico, se não houver uma confissão. Você tem que dizer, está doendo aqui é o problema, eu estou sentindo isso, isso e isso, esses são os sintomas, eu quero tratamento, eu quero cura, eu quero restauração, e é por isso que eu vim aqui. Eu falo isso porque tem pessoas que elas têm a oportunidade, e alguém pergunta para elas, e aí como que você está? E a pessoa fala, adivinha. Ou se não fala adivinha, fala, não, está tudo bem. E a pergunta seria, por que vem ao médico então? As nossas enfermidades, elas têm o tamanho exato do nosso segredo. As nossas enfermidades têm os tamanhos exatos dos nossos segredos. Milhões de cristãos já viveram e já venceram aquilo que você hoje está vivendo. Mas Satanás, ele te faz pensar que você é uma exclusividade e que ninguém nunca jamais viveu o que você está vivendo. E ele te mantém num negócio chamado orgulho. E o orgulho é o grande problema. A razão que nos mantém na queda, que nos mantém em derrota, a principal razão é uma. Se chama orgulho. E orgulho não é uma realidade que você olha para a pessoa, olha uma foto e fala, olha, que não tem cara de orgulhoso. Porque o orgulho ele não tem uma cara em si. O orgulho, ele é uma realidade interna, que se exterioriza por meio de reações em relação à vida. E esse orgulho, ele precisa ser quebrado. Por quê? Porque a verdade é que vai nos levar a ter uma vida curada, uma vida sarada. O orgulho, ele vai nos deixar numa zona de mentira. Vai nos fazer viver uma área de trevas. Vai nos colocar longe da verdade. E isso precisa ser alterado, precisa ser mudado na sua e na minha vida, no nome de Jesus. Quinto e último conselho prático em relação a uma vida vitoriosa contra as tentações, como ter vitória quando a gente é tentado. Quinto e último, redirecione a sua atenção para outra coisa. Uau! Redirecione a sua atenção para outra área, para outra coisa. Muda o foco. Pare de ficar dizendo que você não consegue. Pare de dizer que você não quer ser igual ao seu pai, que você não quer ser igual à sua mãe. Sabe por quê? Porque isso cria um efeito contrário. E aquilo que você mais diz que você não quer fazer é justamente aquilo que você acaba fazendo. Pare de dizer, então, não vou comer esse negócio, eu não vou fazer esse negócio, eu não vou. Para. Por quê? Porque quanto mais você foca nisso, mais você vive essa área de queda. Quanto mais você diz que não vai fazer alguma coisa, mais você se programa mentalmente para poder fazer aquilo que você diz que não vai fazer. Toda vez que você tenta bloquear um pensamento, você acaba fortalecendo esse pensamento. É como dizer para você agora, não pense num elefante cor-de-rosa voando sobre a sua casa. Você acabou de imaginar um elefante cor-de-rosa voando sobre a sua casa. Então, ficar dizendo a respeito disso e falando, acaba provocando essa realidade. Acaba provocando um caminho para a queda. Então, o que tem que fazer? Sair dessa realidade, fugir disso. Porque quanto mais você tenta combater um sentimento, mais ele acaba controlando você. Quanto mais tempo você olha ali, fica olhando para aquela realidade, mais aquela realidade cresce. É como você ficar olhando para o inimigo, e olha para o inimigo, e mais tempo que o inimigo, e mais tempo que o inimigo, ele vai se avolumando, crescendo, se agigantando na sua frente. Então não discuta mais com essa realidade, muda o canal, muda essa realidade. Por quê? Porque a tentação, ela começa a capturar aquilo que para ela é muito importante, que é a sua atenção. Quando a tentação consegue capturar a sua atenção, ela começa agora a querer controlar suas emoções. E uma vez que ela controla suas emoções, ela consegue então agora controlar o seu comportamento. E uma vez que ela controla o seu comportamento, ela te torna escravo dela. Então, quer uma dica? Saia dessa cena. Mude a cena. As piores tentações da sua vida possivelmente ainda não chegaram, elas ainda virão. Mas é importante você saber
que você, quando está sendo tentado, você precisa urgentemente substituir essa cena. É interessante, né? Você pensa em Adão e Eva. Tinham lá 50 milhões de árvores naquele jardim do Éden. Mas qual que eles queriam comer? A árvore do conhecimento, do bem e do mal. Era uma lá. Tinha lá 50 milhões de árvores, mas era justamente aquelas que eles queriam. Por quê? Porque eles olhavam para ela, se cativavam por ela, se aproximavam dela, não saíam daquele lugar, até que aquele olhar começou a despertar um desejo, até que as suas emoções foram comprometidas, até que o seu comportamento foi alterado, até que então eles comeram. A internet, a web, tem bilhões de sites, mas você percebeu que tem alguns que chamam a sua atenção, tem alguns que convidam você mais facilmente para entrar. Que coisa, não? O que você faz? Saia disso, saia desse caminho, saia dessa realidade e tenha uma vida de vitória. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu espero que essa mensagem tenha te ajudado a você começar a viver um processo novo na sua vida. Não mais de escravo do pecado, não mais de constantes quedas, algo permanente, mas que a partir de hoje, em nome de Jesus, essas realidades sejam esporádicas na sua vida, e que as tentações, quando elas chegarem perto de você, você saiba como viver de maneira digna do Senhor, que você saiba viver da maneira como Deus quer que você viva. Pratique esses 5 conselhos que eu acabei de dar para você, e tenha uma vida vitoriosa, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, deixa eu clamar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, abençoe agora os meus amados irmãos e as minhas amadas irmãs que estão tão atentamente ouvindo essa mensagem. Eu peço, Pai, que no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, que é muito mais forte, muito mais poderoso de qualquer tentação que venha, possa dar e abrir caminho de livramento agora na vida dos meus amados irmãos e irmãs, de modo que eles possam passar por esse caminho. Tua palavra diz que não nos sobreveio tentação que não seja humana, mas juntamente com a tentação, o Senhor produz sempre um livramento de modo que a gente possa suportar. Ou seja, Senhor, escancar essa porta que se abre quando nós somos tentados, e que os meus amados irmãos e irmãs corram por essa porta, não fiquem ali, que eles mudem a cena, que eles mudem de lugar, que eles saiam desse lugar, dessa zona de risco, e que eles possam pedir ajuda para o Senhor, no nome de Jesus, e que eles possam resistir ao diabo, no nome de Jesus, e que eles possam, Senhor Deus, ter vitória, Senhor Deus, ter vitória, que eles possam, Senhor Deus, se necessário for, revelar essas realidades para alguém que seja maduro o suficiente, e que através da oração desse amado irmão ou irmã, a vitória do Senhor se manifeste como saúde para esses amados, no nome de Jesus. Pai, eu clamo que a vitória do Senhor se estabeleça nessa casa, nessa vida, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Nos vemos no próximo domingo. Agora nesse domingo nós teremos nosso culto online. Será com certeza uma grande bênção. Você é nosso convidado especial domingo às 19 horas. Quero também convidá-lo para a live que vai acontecer no sábado às 21 horas através do Instagram, na conta da @Fonte Church em Dayatuba. Você é nosso convidado para participar, com certeza será um tempo muito especial diante do Senhor, em nome de Jesus. Teremos também nossas células ao longo da semana, no nome de Jesus será uma grande bênção, e nessa sexta-feira também teremos mais uma live, essa será através da GR em Dayatuba, e você pode, através desse canal da GR em Dayatuba, receber então uma ministração poderosa da parte do Senhor. Isso acontecerá na sexta-feira, às 23 horas, às 11 da noite, você é nosso convidado de honra para poder participar, fazer suas perguntas, interagir conosco no nome de Jesus. Deus te abençoe, até a próxima, um excelente restante de semana no nome de Jesus. Amém.